Gravação começará em breve. Foi. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Teologia Básica da PIB Mogi. Você que é membro da PIB, que alegria saber que você decidiu investir o seu tempo, ganhando profundidade no conhecimento da Palavra de Deus, conhecimento da teologia. Que alegria saber que você tem entendido o que a gente tem ministrado. E a gente tem falado muito sobre profundidade, sobre intimidade com Deus, sobre maturidade no discipulado. Isso passa por esse interesse de conhecer mais da palavra de Deus. Você que chegou aqui por um convite de um amigo, alguém ligado a você, e não é da PIB, você também é muito bem-vindo, muito prazer. Eu me chamo Luiz Fernando, sou um dos pastores aqui da PIB Mogi, cuido da área de gestão de ministérios, e tenho também a oportunidade de ser um dos professores aqui do NEP, que é o nosso núcleo de ensino, né? Aqui também comigo o Helder, um dos ministros da nossa igreja, professor aqui comigo nesse curso. A gente vai fazer aí um jogo nas aulas, a gente vai trocando. Dá uma boa noite aí, Helder. Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza, mais uma vez, que essa aula vai somar muito para a nossa bagagem teológica, mas também para a nossa vida diária, tá bom? Deus abençoe. Deixa o coração. Amém. Então, você que se conectou aí, que alegria, você que está aí enrolado na coberta, já fez aquele caldinho, já trancou as crianças no quarto. Então, vamos começar aqui a nossa conversa. Mas antes disso, vamos orar. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar, pedindo que o Senhor Jesus fale aos nossos corações. Senhor, que privilégio o Senhor me dá de estar com esses irmãos aqui nessa noite, para juntos nós crescermos no conhecimento da sua palavra e discernirmos também os direcionamentos do Senhor para as nossas vidas. Seja um tempo em que nós possamos conhecer mais do Senhor, conhecer mais daquilo que o Senhor tem revelado na sua palavra, e que isso gere não só a expansão do conhecimento, mas gere transformação em nossos corações. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, você sabe, a moeda desse curso é a interação. Então eu preciso ler agora pelo menos 555 améns aqui no chat para saber que você ainda está conectado, que você não está lavando a louça da janta, que você não está assistindo Netflix, não está vendo Reels no Instagram, nada disso, somente 555 améns. E daí a gente fica empolgado, não é verdade, Helder? Com interação eu fico empolgado, cara. Fico animado. É nossa moeda é interação. Vale te lembrar que você é convidado a interagir o tempo todo. Você pode ficar mandando mensagem no chat. O Helder está moderando o chat e eu estou aqui olhando para ele também. Estou vendo o chat aqui. Estou lendo tudo que aparece. Vi aqui agora o amém do Rodrigo, da Cris, do Jonatas. Então a gente vai conversando no chat, mas se você quiser abrir o seu áudio e falar, você também pode fazer isso. O que eu vou te pedir? Duas coisas. A primeira, se você for falar, você pode abrir o áudio e falar, para você não usar a mãozinha. Toma cuidado com a mãozinha, porque às vezes você ergue a mão, tem uma mãozinha aí, tá vendo? Ó, essa mão que eu acabei de erguer, significa que eu quero falar. E às vezes a gente aperta sem querer. Aí eu acho que você quer falar, perco meu raciocínio, bugado aqui, a gente se desconecta, tá bom? Pastor, quero falar, não quero escrever. Abre o áudio e fala, pastor, deixa eu falar. Pronto, você fala. Tá bom? Eu prefiro que você faça assim. Mas se você puder escrever, fica mais prático para nós. E outra coisa, se você quiser ficar com a sua câmera desligada, você pode ficar. Mas se não for muito difícil para você, um peso muito grande, deixa aberto para que a gente tenha uma conexão visual, aqui a gente possa se ver, não fique uma coisa tão fria. É o que eu digo. Você que está assistindo online, deixa eu dar uma palavra para você. Não é o ideal, tá bom? O ideal é a gente assistir junto aqui, essa interação, essa conexão faz com que o vídeo fique mais legal. Você assistiu a aula gravada, é um desafio muito maior. Em nome de Jesus, coloque em 2.0, coloque em 1.5, não assista em 1.0. Eu não me aguento falando em 1.0 em vídeo.
Quando eu vou me assistir, eu coloco em 2.0. Então, fique tranquilo, o seu cérebro ele vai adaptar rapidinho, você vai entender. Então, bora lá, pessoal. Bora lá para a nossa aula de teologia básica. A gente vai conversar hoje sobre bibliologia, tá bom? Esse é um tema muito importante. Na semana passada, eu passei para vocês aqui todas as aulas que nós vamos ter, né? Que o nosso cronograma de aulas. Todas as aulas estão prontas, todos os slides prontos, tudo já foi bem desenvolvido. É claro, eu vou mudando uma coisinha ou outra, né? Vou ajustando, colocando uma coisa ou outra, tirando, ou melhorando o curso cada vez que eu ministro ele, né? Mas nós vamos conversar sobre teologia básica e a pergunta da Fernanda denuncia uma falha minha, né? Eu não coloquei para vocês verem os slides. Obrigado, Fernanda. Tá vendo? Interação é ouro. Não deixem eu esquecer de projetar o slide. Agora vocês estão vendo, né? Fale comigo. Está aparecendo o slide? Sim? Não? Sim. Sim. Milton, você tem uma palavra, irmão? Não? Então tá bom. Beleza. Agora foi. Me perdoe, esqueci. Então, essa é a nossa aula de número 2. Bibliologia. Nós vamos conversar sobre a Bíblia. Vocês viram no cronograma do nosso curso, a gente vai passar por todas as áreas da teologia básica, tá bom? Eu quero muito que você saiba na sua cabeça quais são essas áreas. Porque o que a gente vai fazer? Vai construindo um raciocínio, uma forma de pensar. A gente vai aprender a pensar de maneira teológica. A gente vai construindo isso. É como se a gente estivesse construindo um castelo de conhecimento e a gente vai começar por onde? Pelo alicerce, pela base. É por isso que no nosso curso a gente vai conversar primeiramente sobre a Bíblia. E eu me lembro que algumas pessoas falaram que entraram nesse curso para conhecer mais a Bíblia. Eu lembro que a Mônica disse isso. Teve mais gente que disse que queria conhecer mais a Bíblia. Então a gente vai começar aqui pela Bíblia. Olha só. A grande pergunta que eu faço para os irmãos é por que a gente tem que começar a pensar a teologia a partir da Bíblia? Por que a gente não começa pelos pensadores, João Calvino, os teólogos? Por que a gente não começa pela história? Por que começar a pensar teologia a partir da Bíblia? Essa é uma pergunta. Respondam para mim. Pode escrever aí no chat ou falar. O que vocês me dizem? Vamos lá, gente. Fiquem à vontade para dar a opinião de vocês. Mônica disse que é porque é a fonte de informação, é onde está as informações teológicas. Legal. Porque estes consultam primeiramente a própria Bíblia. Interessante, Margarete. Então quer dizer que a gente vai construir uma teologia a partir da raiz, né? Não vai flutuar no pensamento de outra pessoa, a gente vai para a raiz. Eric, porque o fundamento de tudo é a Bíblia. Legal. A Bíblia é o nosso livro didático. A Bíblia é a palavra de Deus. Interessante. A Bíblia é a revelação de Deus. Legal. Edneuza, a Bíblia é a base, nosso livro sagrado, é a nossa base de fé, nosso fundamento. Legal. Ótima percepção dos irmãos. Esse é o caminho mesmo. Então, olha só. Nós vamos começar a pensar teologia a partir da Bíblia. Por quê? Porque refletir teologicamente, sem a Bíblia no seu devido lugar, certamente, sem dúvida, meus irmãos, vai nos conduzir à construção de ideias, tá bom? De pensamentos, de como a gente pensa a teologia,
constituído do nosso próprio repertório. Então, a partir daquilo que a gente já sabe. A gente vai pensar teologia a partir daquilo que a gente já sabe se a gente não for para a Bíblia. Nosso conhecimento litúrgico, ou seja, a nossa experiência religiosa, da tradição de fé que a gente veio, da onde a gente teve os primeiros ensinamentos, do nosso conhecimento experiencial, daquilo que a gente viveu, da nossa realidade cultural do nosso país e do nosso vínculo afetivo, os desejos do nosso coração. Então, a gente vai... Eu acho que alguém... voltou? Eu acho que alguém começou uma apresentação em cima. Como é que ficou? Alguém me diz aí se está aparecendo a minha apresentação ou não? Não está aparecendo. Não? Não. Deixa eu ver se vai. E agora? Foi, Foi. Edneuza me deu um joinha. Legal. Gente, essa função apresentar, ela é exclusiva aqui minha, que estou mostrando no slide para vocês, tá bom? Esse quadradinho com uma setinha, ele é só para apresentar o slide aqui, ele não é para televisão, nem para outra coisa, tá bom? Aí tem esse gapzinho no sistema, né? Qualquer pessoa consegue representar. Vamos lá. Então, a gente tem a tendência, por exemplo, quando você pensa se algo é a vontade de Deus ou não, está pensando teologicamente. Qual é a vontade de Deus sobre um assunto? O desígnio de Deus, a opinião de Deus. A gente precisa responder a essa pergunta sobre a vontade de Deus, não a partir dos nossos afetos. Então, um jovem, né? O jovem está querendo começar um namoro, e aí ele vai orar, e ele vai descobrir a vontade de Deus, e aí ele vai dizer, não, Deus diz para mim que é a vontade dele que eu namore com tal pessoa. Aí depois de 3 meses o namoro acaba. Assim, nossa, Deus é meio confuso com a vontade dele, né? Porque às vezes nós somos influenciados pelos nossos afetos. Então a gente vai dizer que o Senhor Jesus, nosso Deus, revelou algo, orientou algo, designou algo. Isso é produção teológica. É sobre Deus. A gente está falando sobre o conhecimento de Deus. Sobre aquilo que Deus revelou. A gente não pode ser movido pelos nossos afetos. A gente não pode ser movido pela nossa cultura. Então a gente tem, por exemplo, nós estamos aqui no terceiro mundo, né, irmãos? América Latina, uma realidade de pobreza muito grande. Então você tem muitos teólogos, muitas pessoas que olham para o ministério de Jesus e associam Jesus a um revolucionário, por exemplo. É a chamada teologia da libertação. Eu estou assistindo uma série Netflix Alice, e uma das personagens está se lançando como candidata a vereador e tal, e a igreja está apoiando. Ela disse, se Jesus estivesse no meio de nós, Jesus seria um revolucionário. Ele está preocupado com as causas sociais. Meus irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus não foi um agente político. Ele não estava muito preocupado com as políticas de Roma. Jesus estava propagando o reino, levando discípulos à verdade do evangelho, curando pessoas, restaurando vidas. Sim, Jesus fez o bem o tempo todo. Jesus amou o tempo todo. À medida que obedeceu ao projeto de redenção que a Trindade estabeleceu. Mas ele não foi um agente político. Então, a gente está vendo uma leitura cultural. Percebe como a gente é influenciado? Experiencial, a partir do que eu vivi. Então, eu vivi uma experiência com Deus. E aí a gente pega aquela experiência e cataloga ela como se ela fosse uma verdade teológica. Como se aquilo ali fosse uma definição teológica, quando, na verdade, é uma experiência pessoal, que não define. Né? Na teologia, a gente chama de ordinário, aquilo que é rotineiro, cotidiano, linear, comum, e a gente tem o extraordinário, o que é milagroso, eventual,
aquilo que acontece numa ocasião específica. Só que se a gente não tiver a Bíblia como regra de definição, nós vamos produzir percepções sobre Deus a partir da nossa liturgia, nossa experiência, nossa cultura, nosso afeto. Nós temos aqui na questão da liturgia, estou pensando na tradição de fé, você tem igrejas que têm algumas doutrinas dentro ali do seu regime, que são doutrinas que estão baseadas no costume, chamados usos e costumes, né? Está baseado no costume, não tem fundamentação bíblica. Então você está dizendo que Deus tem uma vontade para o seu povo, não a partir da Bíblia, a partir de uma percepção de uma comunidade. Isso vai acontecer se a Bíblia não estiver no seu devido lugar. Então, faz com que nasça, então, percepções, essa expressão aqui é importante, pseudo-teológicas, parecem ser teologia, mas, na verdade, é um conjunto de percepção humana que não está fundamentado na Bíblia. Não ilumina quanto ao conhecimento de Deus. Pelo contrário, são fortalezas mentais satânicas que nos afastam da verdade. Muitas vezes nós criamos percepções que parecem teológicas, mas que não estão fundamentadas na Bíblia e faz com que a gente se afaste do Senhor. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Alguém pode abrir para nós e ler? 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículos de 3 a 5. Quem pode ler para nós? Agora a gente vai começar a ler a Bíblia, irmãos. A aula de bibliologia tem que ter a Bíblia. Mas você pode usar seu aplicativo, o que você quiser. Pode ler, pastor? Pode ler, querida. Tá valendo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém. Obrigado, Margarete. Olha que palavra, né? O apóstolo Paulo falando que nós não estamos vivendo segundo o conhecimento humano. Nós estamos lutando com armas espirituais. São poderosas em Deus e destroem todo argumento. Olha que interessante, gente. A gente construindo teologia juntos. O apóstolo Paulo ele não está falando destruindo demônios. O apóstolo Paulo não fala, nós usamos armas espirituais para destruir demônios. Não, olha o argumento dele. Nós estamos usando armas espirituais para destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então aqui a gente já tem uma preocupação com os falsos ensinos. Aqui a gente já tem uma preocupação com percepções que às vezes, irmãos, eu não estou falando das seitas heresias, estou falando de nós. Quero me ater a nós. Às vezes nós achamos coisas, ficamos presos em achismos, que a gente coloca a autoridade divina nisso. Mas que se você se perguntar onde a Bíblia afirma essa verdade, você não encontra. Né? Você não encontra. Você começa a estabelecer padrões de religiosidade. Então, é por isso que nós precisamos conversar teologia a partir da Bíblia, né? A partir do nosso fundamento. Você tem diversas religiões fundamentadas teologicamente longe da Bíblia. A teologia da prosperidade, que é muito comum. Você tem uma interpretação da vontade de Deus baseada em enriquecer as pessoas. E é interessante, né? Porque a gente vê a teologia da prosperidade dizendo que sofrer é falta de fé, sofrer é falta de obediência, sofrer é por causa do pecado. Meus irmãos, o que nós fazemos com os apóstolos? Dos 12, 11 morreram em estado de sofrimento, martirizados. E o que morreu de morte morrida, que foi João,
conta a história que tentaram matar ele e não deram conta de matar ele. Mandaram ele para Pátio para ver se ele morria, ele não morreu. Morreu pastoreando a igreja em Éfeso. A realidade do sofrimento, basta ler os evangelhos e ver. Jesus chamado de servo sofredor. Só que aí você pega o desejo da ganância do ser humano, o afeto, coisa afetiva, né? O dinheiro. Aí você junta com a questão cultural. O brasileiro, na grande maioria, é pobre, precisa de dinheiro. Aí você junta com a questão experiencial. Nós temos como origem as religiões de matrizes africanas, experienciais. O brasileiro, ele é calorento, né? Ele gosta do calor, gosta do movimento. Aqui a gente, as nossas danças são de movimento. O que a teologia da prosperidade faz? Junta todas essas expectativas e modela uma forma de conhecimento de Deus, que não nos aproxima da vontade do Senhor, mas nos distancia. Eu dei o exemplo da teologia da libertação. Está focada em luta de classes, esse diálogo bem marxista, bem comunista, que lê a teologia a partir de uma lente ideológica. Você tem a teologia negra, que aí, eu como negro, né, tenho espaço de fala para dizer isso. Você pega e modela a teologia, a expectativa de atender às demandas de uma etnia, né? Você tem a teologia inclusiva. Olha a audácia da teologia inclusiva, né? Moldada pelos afetos, pela ideologia, pela cultura. Esses teólogos, essas pessoas que estão pensando dessa forma, e aqui, irmãos, nós estamos num diálogo teológico, confrontando ideias, mas sempre com muito respeito. Eles estão dizendo que a antropologia humana, a constituição humana, pode ser modificada. Deus criou o homem e a mulher, e criou do pó da terra e soprou o seu espírito, mas, na perspectiva ideológica, você já não tem mais uma definição de homem e mulher. Você pode ser o que você quiser, inclusive um cachorro, né? Você tem pessoas que estão se comportando como animais, que não se identificam com o gênero de nascimento. E não bastasse isso, se faz teologia disso. Você tem igrejas que são lideradas e que têm no seu escopo teológico essa percepção. Quando, na verdade, a Bíblia ela é clara, tanto na antropologia como em rejeitar o comportamento sexual depravado. Tanto hétero como homoafetivo. Então você tem as seitas cristãs, que aí deturpam a imagem de Jesus, colocam outro Deus no centro que não nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses são os riscos de se fazer teologia longe da Bíblia. Nós temos que nos agarrar à Bíblia, irmão. Escute essa palavra. Dizia o pregador Paul Washer, ele dizia que o pó sobre esse livro deveria valer mais do que o ouro. Tamanho o valor da Bíblia, da palavra de Deus, né? Só que a gente está falando Bíblia, está falando aqui que a rasa precisa ser a Bíblia. Então, qual é a definição? Qual é a definição sobre o que é a Bíblia para os irmãos? Define aí para mim, Bíblia. Bíblia é. Quero ver se os irmãos podem se expressar sobre isso. E a Bíblia para você? Escreve aí no chat. Quero suas afirmações. O que é a Bíblia? Bíblia é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Olha só. Alguma variação disso? Uma variação? Com certeza a palavra de Deus. Maravilha. Revelação de Deus. Manual que Deus nos deixou. Legal. Maravilha. Ótimas percepções. Então, quando a gente constrói essa ideia baseada na Bíblia, a Bíblia é Jesus, pois ele é a própria palavra. Olha só. Quando a gente constrói essa percepção de teologia a partir da Bíblia, a gente precisa colocar a Bíblia no lugar de autoridade dele, né? Para a gente poder pensar de maneira
teológica. Ótimas respostas. Manual de fé e prática, manual do cristão, livro inspirado pelo Espírito Santo. Legal. Boa palavra, Margarete. Olha só, juntando tudo que vocês estão falando aí, a Bíblia é a palavra de Deus. Única regra de fé e prática do cristianismo. Olha só, a palavra da Ruth aqui, do Manuel. Fé e prática. Única regra de fé e prática do cristianismo. Toda fé, doutrina e vida cristã tem como fundamento, alguém disse aqui revelação, a revelação de Deus contida na Bíblia. É por meio de seu conteúdo que o homem tem o conhecimento da salvação e dos desígnios de Deus, ou seja, da vontade de Deus. Seu conteúdo é divinamente inspirado. Ó, a Margarete falou aqui a palavra inspirada. Por Deus. Por isso, ela é inerrante e infalível. Quantos creem nessa declaração? Escreva aí no chat. Eu creio. Eu acredito. Faz sentido para você? Você concorda comigo com essa definição da Bíblia? Escreva aí. Eu concordo. Interage aí. O Helder não acredita, não. Posso fazer uma pergunta? Conversa fiada. Oi, Fernanda. Posso fazer uma pergunta? Deve. Eu estou usando a Bíblia, aquela versão NVT. Tem algum problema nesse estudo? Ah, legal. Não tem problema. A NVT é uma ótima tradução. Tá bom. Obrigada. Muito legal. Inclusive, eu deveria ter adicionado um slide sobre isso, porque essa dúvida ela é recorrente. Sobre as traduções, né? Vou abrir um parênteses aqui rápido. Quando nós pensamos nas traduções, nós temos as mais antigas e as mais novas. A gente sabe que o português ele vai se atualizando, né? Então você tem as mais antigas, a ARC, Almeida, Revista Corrigida. É um português mais coloquial, mais difícil de entender. Tem palavras lá que a gente não usa mais no nosso vocábulo cotidiano. É uma leitura mais travada. Então não recomendamos que você tenha uma ARC. Se tiver uma Bíblia muito antiga, provavelmente é ARC. Pastor, como eu sei? Está escrito nas folhas iniciais ali, está escrito. Almeida Revista Corrigida. Aí você tem Almeida Revista Atualizada, que é a ARA. Um pouco mais nova, mas ainda assim, uma tradução difícil de ler. Aí você tem as duas traduções, que são um pouco mais recentes, e que o pessoal gosta bastante. Aqui a Ruth citou, a NVI, Nova Versão Internacional. Ela preserva muito da literalidade do texto, mas é uma leitura mais fácil de se praticar. E você tem a NAA, Nova Almeida Atualizada, que também é uma leitura mais fácil de entender, mas ainda assim é bem literal. Aí você tem as traduções que são chamadas traduções dinâmicas. Essas que eu falei são traduções literais. Aí você tem a tradução dinâmica, que é a NVT, Nova Versão Transformadora. Ela não é absolutamente literal, mas as palavras que os autores, os tradutores foram utilizando, preservam muito do valor original. Então, é uma ótima leitura e é mais fácil de você entender a leitura. Então, você quer uma leitura mais literal, NVI ou NAA? Eu quero uma leitura um pouco mais fácil, mas mesmo assim, segura, NVT. Mônica, pergunta, né? Tem tradução que não é indicada? Não. Você tem tradução com um propósito diferente. As traduções que não são indicadas, irmãos, elas não se sustentam no mercado. Não tem publicidade para elas não vendem, aí elas saem, ela não fica no mercado. Você tem propostas diferentes, aí você tem uma terceira proposta, que é a paráfrase. Então tem a tradução literal, tradução dinâmica e a paráfrase. O que a paráfrase faz? Opa, gaguejei aqui. O que a paráfrase faz? Ela já meio que traduz, colocando o significado. Então você já tem teologia dentro de uma paráfrase. Quais são as paráfrases? NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. E você tem também a tradução Viva, que também é uma paráfrase. E você tem a mensagem, de Eugene Peterson.
E aí você tem uma estrutura diferente ali dos versículos. Mas a nível de confiabilidade, todas essas são confiáveis. Elas são para usos diferentes. Você vai fazer um estudo. Vou fazer um estudo. Você vai usar ou a NVI, ou a NAA, ou a NVT. Mas mais indicado, NVI e NAA. Eu vou fazer uma devocional, vai ser minha Bíblia do dia a dia. Eu vou usar para ler e meditar nos textos. Você não quer ficar pesquisando o significado de palavras. Você quer entender o que você está lendo. Então você vai usar NVT, vai usar NVI, uma dessas duas. Ah, eu quero fazer uma leitura, assim, bem devocional mesmo, como se eu estivesse lendo um livro. Aí você vai para a NTLH ou para a mensagem. Só que ali você já tem um direcionamento do autor nas traduções. Ele dá significado às palavras de maneira mais personalizada. Vai direcionar o entendimento do texto a partir das palavras que ele coloca ali na tradução. Né? Então, eu prefiro não usar. Prefiro ir com um texto mais literal. Então, eu não uso a NTLH e não uso também a mensagem. Eu uso a NVI e NVT. Essa seria a de Genebra. Essas Bíblias de estudo, boa consideração, Carlos. Essas Bíblias de estudo, Genebra, MacArthur, a própria NVI que você tem a Bíblia Jovem, todas elas têm uma tradução do texto. Assim, não é uma tradução própria. A Genebra deve ser ARA, ao meio da revista atualizada. Mas você tem que ver na contracapa da Bíblia, que eu não estou com a Bíblia aqui. Você vê na contracapa, está escrito tradução. Embaixo está lá. Qual é a tradução? Essas são tops. Bíblias de estudo tops. Na semana que vem, eu vou trazer a bibliografia da aula, e aí vai ter lá as Bíblias que a gente indica. Genebra é top, MacArthur é top, NAA é top. Todas essas são bem legais. Quais que não são legais? Aquela Bíblia Dake, você tem ali uns comentários mais complexos de lidar. Aí você tem umas que são mais fracas, mas não necessariamente são ruins. Tem a Plenitude, são comentários mais de linha mais pentecostal, né? Não tão seguros. É isso, seria esse o parêntese sobre as traduções. Mas todas elas são revistas por eruditos. Se elas foram publicadas, é porque elas foram feitas com segurança, mas com propósitos diferentes. Se elas foram publicadas e se consolidaram no mercado, é porque elas são seguras. Não, a Bíblia Freestyle é uma proposta que ninguém nem conhece, porque é uma viagem, né? É uma paráfrase, mas o autor da tradução, que é o Ariovaldo Júnior, ele quis fazer uma Bíblia underground para a galera punk, para a galera do rock. Então ele colocou gíria, ele colocou palavrão. A King James, ou Wesley, ela tá junto com a arte, ela tem uma linguagem muito coloquial, é difícil de entender. Fica desafiador, assim. Eu tenho uma King James. Eu tenho porque eu acho legal, mas para você usar no dia a dia, cara, não vale a pena. Você tem que ficar pesquisando o significado das palavras, a não ser que você tenha um português muito avançado. Beleza? Fechou? Deu para entender? Esse parênteses da Bíblia? Sim ou não? Deu para ter uma ideia, mais ou menos? Resumo. Comprem ou a NVI, ou a NAA, ou a NVT. Qualquer uma dessas três, você vai estar bem resguardado. Viu? De fato é isso. É isso mesmo. Você tem mais desafio. Eu não gosto. Eu quero entender rápido. E eu também não gosto de ler e não entender o que eu estou lendo, né? Não compensa. Então, fechou. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Se vocês me distraírem muito, eu vou embora, hein? Eu vou embora assim no assunto. Daqui a pouco a gente já tá em outro mundo.
Então, essa é a definição da Bíblia. Os irmãos já concordaram que essa é uma palavra real sobre a Bíblia, né? Cada vez mais pessoas estão descreditando a Bíblia. Estão dizendo... Eu vi num podcast essa semana, podcast com milhões de visualizações. O cara estava perguntando, o que é a Bíblia para você e tal? Aí o cara respondeu assim, para mim a Bíblia é um livro de conto de fadas. Tipo o Chapeuzinho Vermelho, ele falou assim. Eu acho nada a ver a galera basear a vida na Bíblia e tal. Nossa, são milhões de pessoas. Então a gente precisa ter a percepção clara do que é a Bíblia para nós, né? E quando a gente está pensando sobre esse assunto da Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia mesmo, ela propõe a sua autoridade. Olha só, 2 Timóteo 3,16 que diz para nós. Olha esse texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha o valor da Bíblia, meus irmãos. Ela tem muito valor para as nossas vidas. 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. São muitos textos que falam sobre o fato da Bíblia ser a palavra de Deus, ser a revelação de Deus para o seu povo, os seus desígnios, a sua vontade. Esses são só 2 textos para demonstrar isso para os irmãos. Se nós cremos na Bíblia, a própria Bíblia outorga a si mesma a autoridade divina. Precisamos colocar ela no seu devido lugar. Então, para a gente poder ter consistência nisso, para não ser única e exclusivamente uma percepção de fé, como eu disse para vocês, a teologia é uma ciência muito desenvolvida, você tem fundamentos que deixam isso solidificado e alimentam a nossa fé. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que no final dessa aula, no final da aula que vem, você saia com a sua convicção ainda maior sobre a realidade da Bíblia. Tem esse propósito, tem essa missão. Meu desafio é fazer com que você saia amando ainda mais a Bíblia, crendo ainda mais na autoridade da Bíblia e colocando ela no devido lugar dentro da sua história. Então a gente tem fundamentos dentro da teologia. Você lembra que eu falei na aula passada que a teologia sistemática ela é baseada em temas, certo? Dentro desses temas, a gente está estudando bibliologia, e aí você tem as seções e as subseções. Agora a gente vai entrar nas seções e nas subseções dos fundamentos da bibliologia. Olha só, você tem 3 palavras-chave sobre a Bíblia. 3 palavras-chave. A primeira, a Bíblia é a revelação especial de Deus. Segunda, a Bíblia é inspirada por Deus. A terceira, o Espírito Santo nos ilumina na compreensão da Bíblia. Então, os primeiros 3 conceitos fundamentais da Bíblia, sobre a Bíblia, são esses daqui. Vamos entender eles? Vamos lá. Primeiro deles, revelação especial. O que é isso, revelação, né? Olha aqui, presta bem atenção. Eu vou te falar agora. Normalmente a gente associa a revelação ao quê? A gente fala, nossa, eu tive uma revelação de Deus. O que normalmente a gente está associando? Escreve aí no chat. Se alguém falar assim para você, nossa, eu tive uma revelação de Deus. O que você vai achar que é? Comenta aí. Só teve um sonho? Deus falou com ela? Não. Você vai associar o quê? A Bíblia? Você vai achar que ela teve um sonho. Nossa, eu tive uma revelação. O que você vai achar? Escreve aí. Pessoal que veio da Pentecostal. Olha só. Adivinhação, algo que irá acontecer, sonho. Olha só a percepção. Tá vendo? Legal essas respostas. Por quê? Olha só, que a pessoa recebeu algo diretamente da parte de Deus. Muito interessante. Por quê, irmãos? Porque a gente pega a palavra, olha só, isso aqui, pra você entender. Pega a palavra teológica e você faz uma interpretação a partir
do contexto religioso que está inserido. No cotidiano, no contexto pentecostal, que é massivo no nosso país, revelação, você não pensa assim, fulano, Carlão estava estudando em casa a Bíblia e teve uma compreensão da parte de Deus. Recebeu a revelação, entendeu a revelação de Deus. Mas nunca que você vai pensar isso. Você vai achar que ele recebeu um mistério de Deus. Mas dentro da teologia bíblica, a expressão revelação, ela está principalmente associada à revelação geral, que é o quê? Deus tornar-se conhecido ao homem por meio da criação, por meio da moral no coração do homem e por meio da provisão divina, da colheita. Isso é revelação geral. E aí você está lá em Romanos 1, 19 e 20, falando que Deus se tornou conhecido a todos os homens. E qual que é a relevância disso? O homem se torna indesculpável diante de Deus. Tendo conhecido Deus, não adorou como Deus, e por isso se torna indesculpável diante do juízo de Deus. Isso é revelação geral. Aí você tem a revelação especial, que é a revelação que apresenta o caráter de Deus. Deus pode ser conhecido no seu caráter. Não é só o conhecimento da existência de Deus, mas é o conhecimento de quem é a pessoa de Deus. O seu plano de redenção e a sua vontade. Isso é revelação especial. O meio pelo qual Deus... Grava aí, viu, Helder? Você vai fazer o concílio, você vai precisar responder essa pergunta. O que é revelação especial? O meio pelo qual Deus torna conhecido aos homens. Seu caráter, seu plano de redenção e a sua vontade. Isso é revelação especial. E Deus revela isso como, irmãos? Por meio de Jesus. A expressão máxima da revelação e através das escrituras sagradas. É a Bíblia. São dois meios pelo qual Deus se revela de maneira especial. Diante dessa palavra, tem um teólogo brasileiro, o Augusto Nicodemos, ele diz: você quer ter uma revelação de Deus? Você quer que Deus fale com você de maneira específica? Abra sua Bíblia, leia em oração, e Deus estará falando com você. Meus irmãos, Deus tornou revelado, conhecido aos homens, a sua vontade por meio da Bíblia. Esse é o conceito de revelação especial. Nós ainda vamos, na aula que vem, meditar sobre esse texto do Salmo 19, do 7 ao 14, o texto de 2 Coríntios nós já lemos. Vamos ler esse texto de Romanos 16? Olha que interessante esse texto. Romanos 16, versículo 25. Olha que interessante, meus irmãos. Alguém lê para nós em voz alta. Romanos 16, do 25 ao 27. Toda glória seja a Deus, que pode fortalecê-los como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos. O irmão leu tudo? Do 25 ao 27? Mas que agora, como escrito dos profetas, predisseram e o Deus eterno ordenou. É anunciado aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Toda a glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Sérgio. Olha que interessante como Paulo termina a carta de Romanos, irmãos. Olha só a revelação de Deus. Aquele que tem... Peraí. Agora vai. Aquele que tem o poder para confirmá-los no meu evangelho, na minha mensagem, de acordo com a revelação do mistério. Olha aqui a revelação. Oculto nos tempos passados. Por quê? Porque na revelação geral, Deus não tornou conhecido o seu plano de redenção.
mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras, proféticas por ordem do Deus eterno. Profético no sentido que é a Escritura da parte de Deus, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer. Olha que interessante, a gente percebendo essa revelação especial, essa revelação do plano de redenção, que é por meio de Cristo e por meio das Escrituras. Isso aqui precisa ficar muito cravado em nossos corações, porque é por meio dessa revelação especial que nós podemos conhecer a Deus, chegar ao conhecimento da salvação e nos tornarmos obedientes a Cristo, por meio da revelação especial. Não, ótima ideia, Elda. Ótima ideia. Continue fazendo isso daí. E assim, irmãos, eu não coloquei no slide de propósito, para a gente fazer esse movimento de procurar aí na Bíblia, ou você mexer no teu aplicativo. Por isso que eu não coloquei os textos aqui. Alguns eu coloco, outros não, para a gente ter essa dinâmica também, essa interação. Olha esse texto. Você já tinha parado para refletir nesse texto de Romanos 16, 25 ao 27? Vendo aqui a questão da revelação de Deus? Sim ou não? Escreva aí no chat. Você já tinha percebido revelação nesse sentido da palavra ser a revelação? Que nós estamos muito influenciados pela liturgia pentecostalista. O Eric, sim, que legal. Então, a gente tem que perceber a terminologia teológica a partir da percepção bíblica. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente entenda melhor a vontade de Deus. Então, olha só que interessante, como isso é prático. Você, a partir dessa verdade teológica que eu demonstrei biblicamente, você não vai ficar mais angustiado querendo uma revelação de Deus. Porque Deus já revelou. Está revelado onde? Está revelado na palavra. Então, se você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, mergulhe na palavra. Já está dito. Né? É como Moisés, quando se deparou com o Mar Vermelho, no texto de Êxodo, e ele sobe no monte para falar com Deus, e fala: Deus, nós vamos morrer aqui no Egito, Senhor. Tem um mar aqui na nossa frente, e tem o exército de Faraó vindo na nossa bota aqui. O que a gente faz? O povo está querendo voltar para o Egito, estão querendo me matar aqui, Senhor. Sabe o que Deus vira para ele e fala? Moisés, por que você veio aqui orar? Eu não mandei você marchar? Então continua marchando. Olha só, Deus ficou bravo com Moisés. Porque Deus já tinha dado uma palavra para ele. Então o que Moisés faz? Mete o cajado no chão e atravessa. Porque ele já tinha uma palavra. Já tinha uma revelação de Deus, quando Deus se revelava de maneira verbal. Hoje, Deus deixou revelados os escritos na palavra. Então é por meio da palavra que nós somos orientados segundo a vontade de Deus, de maneira ordinária, cotidiana. Eventualmente, Deus pode se manifestar de maneira extraordinária? Claro, Ele é soberano. Mas no nosso dia a dia, nós não vamos ficar esperando algo extraordinário. Nós vamos viver alimentados, nutridos, moldados, transformados pela palavra de Deus, que é a revelação especial. Por meio do conteúdo da palavra de Deus, que os homens chegam à salvação. Por meio do conteúdo da palavra de Deus, que os homens chegam à maturidade, descobrem o caráter de Jesus e são moldados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Amém, irmãos? Faz sentido para os irmãos essa parte da revelação especial? Esse conceito teológico? Faz sentido para os irmãos. Faz. É muito importante, viu? Isso aqui já vale a sua 1 hora de hoje. Grava isso aqui no seu coração, vive a partir dessa realidade. Importante. Olha só. Primeiro conceito, revelação especial. Segundo conceito, inspiração bíblica. Alguém vai dizer assim, mas a Bíblia não foi escrita por homens? Alguém vai dizer isso? Mas a Bíblia não foi escrita por homens? Como que a Bíblia é a revelação de Deus, pastor? Eu não sabia que Deus escrevia. Como, pastor? Fala para mim, se a Bíblia foi escrita por homens. A resposta teológica é, dentro do processo de revelação especial, existiu um processo de inspiração.
inspiração. Então, o processo em que Deus dirigiu, moveu os escritores bíblicos à composição dos autógrafos, inspirados por Deus, assim assegurando a sua inerrância e a sua infalibilidade. Então, esse é o conceito de inspiração. Deus moveu, Deus dirigiu os autores bíblicos, protegeu a composição para que ele fosse um escrito inerrante, infalível. Esse é o conceito de inspiração bíblica. Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo de número 1. Versículos 20 e 21. Vamos ler aqui o texto de 2 Pedro. Quem pode ler para nós em voz alta? Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Maravilha, Eric. Olha só, minha tradução diz: falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos direcionou. Olha só que interessante. Desculpa, Fernanda, pode deixar. Vou dar mais um time. Olha só que interessante, meus irmãos. Não é um processo de psicografia, como o Espiritismo tem dentro da sua liturgia, né? Aquela coisa Chico Xavier, sabe? Não sei se você está vendo a minha imagem, mas aquele homem com a mão aqui na testa escrevendo. Não é esse processo. Não é o processo de revelação divina. Deus dando sonhos, visões, e os profetas e os apóstolos escrevendo. Não. O processo de inspiração bíblica, ele acontece por meio da supervisão. O Espírito Santo supervisionou, movendo os autores, a partir das suas faculdades intelectuais, escrita, né, a sua língua e a sua habilidade de escrita, a produção dos chamados, escreve essa palavra aí, autógrafos bíblicos. Pastor, o que é um autógrafo bíblico? É a carta que Paulo escreveu para os romanos. É a carta que Pedro escreveu para a igreja dispersa. É a carta que Paulo escreveu para os Gálatas. Ele escreveu uma carta. Essa carta é autógrafo. É essa carta que é inspirada. As cópias, elas não são inspiradas por Deus. O autógrafo é inspirado. O que aconteceu? Dentro do processo de desenvolvimento da igreja, nós tínhamos um papel muito importante, que é o papel do copista. Quem que é o copista? É o antigo escriba, quando você lê lá no seu texto bíblico. Os escribas. Os escribas são os caras que ficavam copiando o Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente chama de copista. Naquele tempo, irmãos, não tinha Ctrl-C, Ctrl-V. Hoje você quer copiar um arquivo, o que você faz? Você não quer perder um arquivo. Você dá Ctrl-C, você salva na nuvem e você sabe que onde você for ele vai estar lá, né? Os copistas, eles precisavam escrever literalmente. Só que eles eram muito precisos, muito piedosos nas cópias. É um texto sagrado. Então você tem milhares de cópias, meus irmãos. Milhares. Você tem muitas cópias idênticas, com pouquíssimas variações. É idêntico, os textos são idênticos. A Bíblia é o texto antigo. Essa aqui é uma informação historiográfica para você. A Bíblia é o livro antigo com o maior número de cópias e com as cópias mais antigas do mundo. Então você tem os escritos de Platão, de Sócrates, da Grécia Antiga, né? São de antes do tempo de Jesus. Você tem a Odisseia de Homero, né? Para aqueles que gostam de história, contam os mitos gregos. Esses escritos, que são muitas vezes encarados como literais,
escritos pelos próprios autores, quase sagrados, eles têm uma quantidade infinitamente menor de cópias do que a Bíblia. Textos bíblicos têm muitas cópias. No final dessa aula, eu vou mostrar para você um exemplo de uma cópia na língua original. Então, é isso que nós temos na inspiração bíblica. Deus movendo os autores, supervisionando a escrita dos autógrafos. E, por isso, o texto ele é inspirado por Deus. É um texto, como alguém escreveu, né? Que o autor... Como é que é? Essa é uma frase teológica do Wesley. O homem foi escritor, Deus o autor. Tá certo, é uma percepção, é uma frase teológica. Deus é o autor do texto bíblico, tá bom? Então a gente tem essa doutrina da inspiração. Pastor, o que isso significa? Significa que toda a Bíblia, nós cremos na inspiração verbal e plenária. O que isso significa? Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela foi inspirada por Deus. É esse tipo de teologia que nós cremos. Né? Olha que interessante o texto de Atos 1,16. Eu vou ler aqui para os irmãos, para a gente ganhar tempo. E disse, você tem Pedro pregando, né? Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, aí o versículo 16, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Olha que interessante. Você tem Pedro dando autoridade escriturística, em que o Espírito Santo prediz por meio de Davi. Esse processo de supervisão ele acontece no Antigo e no Novo Testamento. Então, você tem os escritos bíblicos como sendo inspirados por Deus. E como a gente percebe o texto bíblico como inspirado, ele é sabedoria divina. Foge da nossa capacidade humana a compreensão do texto sagrado. É por isso que a última ponta desse arranjo teológico de revelação espiritual, revelação específica, inspiração é o quê? A iluminação. A iluminação bíblica. Então, se o autor bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo, para nós entendermos o valor espiritual do texto bíblico, nós precisamos de iluminação de Deus. A capacidade dada pelo Espírito Santo ao homem, alcançado pela graça, a compreender espiritualmente a revelação escrita de Deus. Esse processo é iniciado na conversão e acompanha o cristão durante toda a sua vida, o capacitando para um crescimento contínuo da fé. Eu gosto muito desse texto de Atos 16. Eu vou ler aqui para os irmãos para a gente ganhar tempo, é um texto curto. Atos 16, 14, que fala sobre a conversão de Lídia. Olha só o que diz o texto. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido e púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tá vendo? É isso que nós chamamos de iluminação. A gente podendo compreender a palavra a partir da orientação de Deus. Alguém lê para nós? 1 Coríntios 2, do 13 ao 16. Vamos ver o conceito teológico aqui, demonstrado por Paulo. 1 Coríntios 2, do 13. Olha, quero que os irmãos percebam o valor da doutrina da iluminação bíblica. É o Espírito quem nos está dando a capacidade de compreender o texto bíblico. Vai lá, Sâmia. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros.
Pode ler o próximo versículo. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Que palavra. Obrigado, Sandra. Gente, olha que interessante essa palavra. Olha só. O apóstolo Paulo está dizendo, os homens não conseguem entender. Para o homem é loucura, para o homem natural. Só consegue entender a verdade do evangelho aquele que tem a mente de Cristo. Meus irmãos, esse é um privilégio dado ao cristão de compreender as verdades espirituais. No momento da conversão, quando nós somos convertidos por Jesus e recebemos o Espírito Santo, nesse momento a nossa mente ela é transformada na mente de Cristo. Nossa mente se abre para as verdades espirituais. Tem um filósofo brasileiro chamado Leandro Carnal, não sei quem conhece, é um careca, e é um filósofo muito famoso, né, muito conhecido. Ele diz assim, eu fico fascinado com os cristãos. Eles têm uma retórica bem envolvente, né? Eu fico fascinado com os cristãos. Por exemplo, o escritor bíblico Paulo, ele vivia sofrimento, naufrágio, ele passou fome, foi traído, viveu uma série de circunstâncias e ele diz no texto escrito por ele que se gloriava nas aflições. Ele diz no texto escrito por ele que se alegrava nas tribulações. Ele diz no texto escrito por ele que havia uma esperança muito grande no seu coração. Como eu queria crer como os cristãos? Porque daí eu enfrentaria os desafios e as desavenças dessa vida com menos pessimismo. Palavras do Leandro Carnal. O que ele está dizendo? Que ele acha um espanto a forma como o cristão percebe a realidade. Mas ele não consegue ter fé. Ele não consegue ter fé. Ele entende o texto. Ele acredita que Paulo existiu. Ele consegue traduzir, ele consegue fazer uma boa interpretação do texto dentro do contexto. Ele acha o significado do texto. Mas aquela verdade espiritual não entra no coração dele. A menos que o Espírito o convença disso. É por isso que nós não podemos converter ninguém pelo argumento humano. A gente precisa da iluminação do Espírito. A gente faz o trabalho de proclamar a palavra, mas é o Espírito quem convence. Do mesmo modo, o pastor está pregando, mas nós precisamos, além de abrir o nosso coração, nosso entendimento, deixar que o Espírito Santo nos gere esse conhecimento espiritual. Essa é a disciplina. Tem gente no grupo que não consegue entrar. Entrar onde? Na aula agora, Carlos? O Helder vai ver lá para nós. Como assim não conseguiu entrar, família? É só clicar nesse link. Continua, professor. Estou vendo aqui no grupo. Não tem ninguém aqui na lista de espera, tá? Caso o pessoal pergunte. Então, você tem essa doutrina da iluminação amarrada com as demais doutrinas, né? E aí a gente tem um último texto que eu vou ler aqui para você entender essa questão da iluminação, Efésios 1:17. Eu mesmo vou ler. Olha só o texto. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. O apóstolo Paulo usa, inclusive, a expressão iluminação. Ele pede pela iluminação. Então, a gente tem esse conceito teológico amarrado. Revelação especial, inspiração bíblica e iluminação bíblica. Isso dá ainda mais autoridade para a palavra de Deus. Faz sentido para os irmãos? Esses três conceitos básicos aqui da teologia? Sim ou não? Dissertem alguma coisinha aí no chat. Deu para entender?
Claro que eu tô indo assim, falando rápido, né? Falando rápido. Mas é para os irmãos terem uma noção. Tá? Então a gente tem revelação, inspiração e iluminação. Esse conjunto de doutrinas fazem com que a Bíblia seja, então, definida como suficiente, foi revelada por Deus. Deus revelou o texto bíblico, inspirou os autores e nos ilumina no conhecimento. Logo, ela é suficiente. A Bíblia é tudo o que nós precisamos. Ela é inerrante. Ela não contém erros, visto que Deus é perfeito. Ele não ia produzir um texto e supervisionar um texto com erros. Ele é infalível. Porque Deus, ele não faz promessas que não cumpre. Há infalibilidade no texto bíblico. E ele é interpretável, pode ser conhecida a sua verdade. A gente pode compreendê-la. Essas 4 características dão ainda mais autoridade para a Bíblia. Suficiente. A Bíblia é suficiente para conduzir o homem ao conhecimento da salvação, levar ao crescer em piedade e fornecer princípios de sabedoria para lidar com qualquer questão de sua vida. Meus irmãos, tanto no que diz respeito aos aspectos sociais, como nos aspectos psíquicos, como nos aspectos espirituais, só não no aspecto biológico, porque isso não é o propósito da Bíblia, tá aí o Carlos, né, o Carlos fisioterapeuta, quando ele vai lá fazer os movimentos como fisioterapeuta, ele não precisa ler a Bíblia. Ele usa o Sabota, os livros lá da fisiologia, não entra no mundo biológico, no sentido de dar significado, a não ser no ponto da antropologia humana, né? Homem e mulher. Mas, no que diz respeito às nossas relações sociais, no que diz respeito à espiritualidade e no que diz respeito ao homem interior, a Bíblia é suficiente. Suficiente. Meus irmãos, muitas pessoas que buscam terapia fazem isso porque têm problemas na alma. Não são problemas biológicos, são problemas na alma. A Bíblia ela nos orienta nesse sentido. Mas a deficiência no avanço do estudo bíblico, na profundidade bíblica, o desconhecimento da palavra e o fato de muitas pessoas não estarem apegadas ao texto bíblico, não conhecerem ou acreditarem na Bíblia, fez com que se desenvolvesse a ciência psicoterapêutica, né, dentro das suas abordagens. Isso é uma bênção para que o homem se entenda, o homem seja orientado, seja direcionado, ajuda muito. Mas no que diz respeito aos direcionamentos da vida, no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito à sabedoria de vida, ao crescimento em maturidade, a Bíblia ela é suficiente. É o texto que nós lemos no começo de 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Ela é suficiente para o ensino, para a repreensão, para a sabedoria e para a justiça. A Bíblia ela é suficiente. Aí quando alguém dizia assim, mas como assim a Bíblia é suficiente? Você tem toda uma base teológica, por causa da revelação especial, por causa da inspiração bíblica, por causa da iluminação. Você tem um escopo. E aí você consegue definir, sim, a Bíblia é suficiente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a inerrância. Não há erros na Bíblia, naquilo que ela prescreve como princípio ou norma, seja no campo da ciência, da geografia, da história ou da filosofia. O que é diferente de um personagem bíblico dizer algo errado nesse sentido, a Bíblia só apresenta um homem perfeito, Jesus Cristo. Pastor, a Bíblia é inerrante, mas tem informações contidas na Bíblia que elas não são verdadeiras. Tem mentira na Bíblia, tem gente mentindo na Bíblia. É como se a gente olhasse uma mentira na Bíblia e dissesse assim, não, se está na Bíblia é verdade. Não, se está na Bíblia é porque aquela pessoa disse aquilo. Não significa que aquilo que ela disse é verdade. A gente precisa interpretar a fala dentro do contexto. Normalmente, quando você tem informações imprecisas na Bíblia, você consegue ter uma indicação bíblica sobre isso. Né? Ou então, é a percepção de que
é a percepção que o personagem bíblico tem daquela realidade que ele está verificando, né? Vamos aqui, por exemplo, o texto de Salmos 19:7, ele fala que os testemunhos do Senhor são verdadeiros. Vou ler aqui para vocês. Primeiro eu vou na afirmação bíblica, depois eu demonstro o exemplo. 19:7. Olha só. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Né? Então, a gente tem a realidade da inerrância. Os ensinos bíblicos são verdadeiros. Você tem, por exemplo, Fernanda, algumas ocasiões no Antigo Testamento em que os autores, os personagens bíblicos, eles dão algumas informações sobre astros, sobre questões ligadas à cosmologia, que os cientistas já provaram que não é verdade, que aquilo não se configura. Eu não vou lembrar de cor agora, mas são principalmente textos ligados a essa realidade da cosmologia. Isso faz com que alguns cientistas digam, tá vendo? A Bíblia não é inerrante. Por quê? Tem uma informação ali que não se comprova. Só que o ponto que eu estou colocando é o personagem está ali dizendo a forma como ele percebe a realidade. Você não tem uma preocupação científica. É a forma como ele vê, o conhecimento popular. A partir do momento em que a ciência vai avançando e vai se provando, você consegue perceber que algumas percepções do mundo antigo, elas não se comprovam. Não é como funcionava. Mas aquele personagem acreditava daquela forma, percebia daquela forma. Então você tem uma inerrância a partir da percepção do personagem. Mas, no que diz respeito a normas, decretos, aquilo que Deus deixou como revelação no sentido prescrito, isso é inerrante. Um exemplo, a Bíblia diz que o mundo foi criado em 7 dias. É a visão criacionista. Nós cremos, e aí nós vamos discordar dos ensaios científicos, que a ciência também não pode provar a teoria da evolução. Nós precisaríamos ter provas dessa evolução nos dias atuais, e nós não temos, né? Nós não temos elementos que se transformaram, tiveram macro mutações, era uma coisa e se transformou em outra, para a gente mostrar, olha aqui, a teoria da evolução é verdade. Assim como a gente não vai ter uma outra criação da Terra em 6 dias, para provar no tempo que nós vemos hoje, que a teoria da criação é verdade. Ambas são um ato, referência a Salmos. Eu tenho mania de errar esse jeito de escrever. SL, não é SM, não. Eu sempre faço isso. Então, nós cremos que a Terra foi criada em 7 dias. Por quê? Deus prescreveu isso na sua revelação. Isso é algo preciso. Nós cremos pela fé nisso. E também há, dentro da ciência, discordância. Cientistas que acreditam na teoria, por exemplo, se você se interessar mais por esse assunto, você pode pesquisar, teoria do design inteligente. Que houve uma mente inteligente por meio da forma como os sistemas no mundo são organizados. Isso não poderia ser fruto do acaso. Né? Então, a inerrância está muito aí, em você perceber controvérsias dentro do campo da ciência, dentro do campo das ideologias. E aí, por nós cremos que Deus se inspirou e revelou o texto bíblico, nós cremos na inerrância da Escritura. Então, se a Bíblia prescreve, é porque é verdade. Nós nos firmamos na verdade das Escrituras. Né? Essa é a ideia da inerrância. O conceito da inerrância. E o conceito da infalibilidade. Que a Bíblia ensina não conduz as pessoas ao erro. Os caminhos e soluções que prescreve nunca falham, de modo que a pessoa que obedece pode caminhar segura, sabendo que está seguindo um mapa
leva na direção certa. Ademais, suas promessas e profecias nunca falham. Ela diz acerca do amanhã, certamente se cumprirá. Tudo isso fundamentado na realidade da inspiração. Se Deus inspirou, é infalível. Se Deus inspirou, não pode conter erros. Essa é a doutrina da bibliologia. E a interpretabilidade pode ser interpretado. Seu significado pode ser compreendido. Né? Isso significa que há um certo sentido específico em cada porção do texto sagrado. Esse sentido pode ser descoberto por meio do emprego das regras normais de hermenêutica. Nós vamos conhecer essas normas, nós vamos aplicar essas normas, nós vamos investigar textos, nós vamos fazer isso no processo. Esse é o compêndio doutrinário que sustenta a nossa bibliologia, que faz com que a gente acredite, dê crédito à autoridade das Escrituras. Né? O que a gente faz? A gente junta, a gente une esses dois conceitos. Primeiro, a revelação especial, interpretação bíblica, inspiração bíblica e iluminação. Esse conjunto de conceitos teológicos nos leva ao segundo conjunto. Suficiência, inerrância, a Bíblia é suficiente, a Bíblia não contém erro, a Bíblia é infalível e a Bíblia pode ser interpretada. Isso dá sustentação do texto bíblico. Isso faz com que o texto bíblico tenha um valor inestimável. E aí a pergunta, esse texto tão valioso, qual a importância da Bíblia para a fé cristã? A importância da Bíblia para a fé cristã é que ela tem um lugar central na revelação da vontade de Deus para a igreja. Meus irmãos, tudo que nós cremos precisa, nós cremos nessa realidade daquilo que nós estamos conversando aqui, precisa estar sustentado na Bíblia. Tudo que nós estamos propondo aqui tem que ser demonstrado biblicamente. Os irmãos fizeram um curso de integração, os que são membros aqui da PIB. Eu escrevi um curso de integração da Bíblia, da PIB. Cada declaração teológica tem um texto bíblico. E nós gastamos tempo explicando dentro do contexto. Então, a forma como nós nos organizamos, a forma como nós ensinamos, os propósitos que nós temos, as visões que estão estabelecidas, tudo isso fundamentado nos valores da Bíblia. Tudo isso fundamentado em princípios bíblicos, orientados pela Bíblia. Tudo que nós temos de ideia ou de percepção sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Deus pretende para nós, precisa encontrar espaço em princípios bíblicos. Precisa encontrar espaço na orientação divina. Por exemplo, um exemplo simples. Eu tenho uma oportunidade de negócio. Oportunidade de negócio. Só que para eu conseguir lograr êxito nesse negócio, e aí eu faço a reflexão, né? Deus quer que minha família prospere. Deus quer que minha família seja abençoada. Deus quer que eu sinta essa alegria de conseguir esse êxito. Deus quer que eu seja um contribuinte na casa do Senhor e para isso eu preciso de recursos. A gente teologiza isso. Só que para eu conseguir essa oportunidade, eu preciso mentir sistematicamente dentro do processo do cargo. Para que eu consiga essa oportunidade, eu preciso de descumprir leis municipais, federais. Para eu conseguir esse cargo, eu preciso deprimir outras pessoas. Deprimir não. Eu preciso sobrepor outras pessoas. Meus irmãos, nós sabemos que os valores da Bíblia, os princípios que Deus nos ensina, são contrários à mentira, ao erro, ao engano, a você fazer mal às pessoas. Logo, a partir do que eu vou me mover? O que a Bíblia diz? Ou a partir das minhas impressões? Quando nós falamos, por exemplo, na realidade dos relacionamentos, nós sabemos que todo divórcio é muito triste. Por quê? Porque a Bíblia é clara sobre o casamento, sobre a instituição do casamento. Então, ainda que o divórcio seja uma realidade de muitos casais, nós vamos lutar até o fim para vencer as diferenças, os problemas, os traumas, as dores, as lutas
Por quê? A palavra de Deus fala para nós sobre a importância do casamento. Quando alguém faz mal a nós, o ministro Júnior pregou ontem sobre perdão. Nós temos assim, eu nunca mais, eu vou odiar essa pessoa até o fim da minha vida, se eu puder, eu vou destruir a vida dela. Nós vamos ser movidos pela ira, pelo ódio, vamos deixar que a palavra de Deus nos direcione para o perdão. Então a Bíblia precisa ter esse lugar central nas nossas vidas. Precisa estar posicionada, né? De modo que nós somos orientados pela palavra de Deus. Jesus, ele é revelado nas Escrituras. Sua promessa, missão, ministério, virtudes, ensinos e mandamentos. Não só na nossa vida cotidiana, mas o cristão não pode nascer ou crescer sem o conhecimento revelado na palavra de Deus. Ela tem um lugar central nas nossas vidas. Amém, irmãos? Os irmãos entendem essa palavra? Faz sentido para os irmãos? Os irmãos também acreditam que a Bíblia tem essa importância nas nossas vidas? Escreva aí no chat. Sim ou não? Eu vou parar por aqui, por causa do nosso tempo, né? Mas essa aula é uma aula que tem 2 partes mesmo. Mas aí eu vou continuar amanhã. Amanhã não, desculpa. Semana que vem. A gente vai falar sobre a composição da Bíblia. Vou mostrar aqui Antigo e Novo Testamento. Vou mostrar para os irmãos aqui um papiro. Na verdade, irmãos, essa parte aqui é mais a nível de conhecimento, mas eu sei que muitos irmãos já sabem. Que a Bíblia, a palavra Bíblia significa rolos ou livros, né? Apesar de ser um conjunto de livros, é um único livro. São 66 livros divididos em Antigo e Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. A Bíblia tem 40 autores, foi escrita num período de 1.500 anos, em 3 idiomas. O Antigo Testamento em hebraico, pequenas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Né, que informações gerais sobre a Bíblia. Não sei se os irmãos já sabiam, mas informações novas aqui sobre a Bíblia para os irmãos. A Bíblia ela tem 5 categorias, né? O Antigo Testamento tem 5 categorias: lei, históricos, poesia e sabedoria, profetas maiores e profetas menores. No índice da sua Bíblia você tem essa subdivisão dos livros do Antigo Testamento. Eu não vou ler eles aqui, eu vou só passar por eles. Eles estão agrupados por tipos de livros, né? Então, depois a gente vai aprofundar mais uma aula sobre o Antigo, uma aula sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, você tem 27 livros, 5 categorias: os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, livro histórico de Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais e a profecia do Apocalipse. Também 5 grupos de livros entrando aqui dentro da Bíblia, né? Eu te convido a dar uma investigada no índice da sua Bíblia. Tem essas informações lá. E aqui, para finalizar, um último slide. Olha que interessante. Dá uma olhadinha aí na minha projeção. Vou demonstrar para os irmãos escritos antigos da Bíblia. Você tem aí o rolo do profeta Isaías, encontrado em Qumran, lá nas cavernas de Qumran, 1947, meus irmãos, é um rolo de 250 antes de Cristo. 250 antes de Cristo. Encontraram Isaías inteiro. Quase, o rolo de Isaías inteiro, quase sem deformidades. Olha como o texto é antigo. Nós temos aí ele escrito em hebraico, né? E temos uma mostragem aí de um papiro, o Evangelho de Mateus, né? Capítulo 26, dos versículos 19 e 52, de 250 a 260 depois de Cristo. Os irmãos, nós estamos falando de 2 gerações, é muito perto. Como se o seu bisavô tivesse uma cópia. É muito perto, né? A preservação é muito grande. Interessante, né? Dá uma olhadinha aí. E aí, na semana que vem, na próxima aula, olha só o que a gente vai conversar na próxima aula. Quando a Bíblia foi organizada dessa forma, pastor, nesse jeito que você passou, quem escolheu? Quem disse que esses livros são os livros inspirados por Deus?
Quem disse? Quem foi que organizou esses livros? Quais critérios foram utilizados para a escolha? O que é o tal do Mente às Escrituras, que a Reforma Protestante tanto fala? Qual é a relevância da Bíblia para o nosso tempo? Então, na semana que vem, a gente vai continuar o nosso assunto da bibliologia a partir disso. Esses escritos do Mar Morto são importantes, muito importantes, como o Wesley disse. Amém? Os irmãos animam para a semana que vem a gente continuar essa conversa? Hoje vocês viram que é teologia de verdade. Nos animam sim ou não? Interajam aí no chat, eu sou a última interação do dia. Semana que vem a gente vai entrar, vamos conversar sobre cânon das escrituras, a gente vai entender a parte histórica da Bíblia, né? Semana que vem a gente vai entender história e relevância da Bíblia, como o livro foi organizado. Bom, espero que os irmãos estejam gostando. Olha só, tem aulas que são um pouco mais técnicas, aulas que são um pouco mais narrativas, tá bom? Aulas que têm um conteúdo um pouco maior, outras que têm um conteúdo um pouco menor. E eu vou me esforçando aqui para tornar claro a todos os irmãos. Amém? Deus abençoe você. Uma ótima semana. Obrigado pelo seu tempo caro. Eu espero você, junto com o Helder aqui, semana que vem, na nossa aula, terceira aula de Teologia Básica, Bibliologia, Composição e Relevância. Tá bom? Deus abençoe. Ótima semana. Até semana que vem. Ô, meu professor, você não quer fazer uma foto para registrar as aulas, professor? Você não faz isso, tem que mandar lá no alimentar, né? Semana que vem eu vou lembrar. Você me lembra antes de eu terminar a aula. Essa semana pode passar, semana que vem, pessoal, roupa bonita, traje lindo, que a gente vai tirar uma foto no final da aula, tá bom? Isso, fotinho. De coração a todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Abraço, obrigado. Deus abençoe.